noite. Paz seja com vocês. Todo mundo bem? Tiveram aquele almoço especial de Dia das Mães? Que maravilha! Glória a Deus pela vida de vocês, por esse tempo de celebração, de adoração. E agora nós vamos prosseguir com a nossa série Sermão do Monte. E no domingo passado, quem esteve aqui, a gente falou um pouco de um assunto tenso, que é sobre vingança. E se você se lembra, a questão da vingança em si era uma atitude passiva do cristão, porque no que diz respeito à vingança, você simplesmente deixa de fazer algo. E hoje, dando continuidade na sequência do texto, nós vamos falar sobre algo que não é simplesmente passivo, mas ativo, porque o tema da mensagem desta noite é: ame os seus inimigos. Então, se no domingo passado você entendeu que o cristão não tem coração vingativo, hoje você vai entender que aquele que é salvo pela graça, mediante a fé em Jesus, ele aprende a amar os seus inimigos e orar por quem os persegue. Eu convido você nesta noite, por gentileza, abrir comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, a partir do verso 43. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, a partir do verso 43. Assim diz o texto, palavras do nosso Senhor Jesus. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Verso 48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Apenas até aí, feche os seus olhos. Pai, nós te adoramos nesta noite. Nós te rendemos graças. Nós te louvamos pela sua santa palavra, Deus, que foi lida. E te pedimos, ó Pai, que por meio da sua verdade, ela seja aplicada em nossos corações por meio do Espírito Santo, ó Deus. Nós estamos aqui nessa noite necessitados de transformação, de crescimento, de maturidade, e que essa noite nós possamos desfrutar de uma maneira graciosa daquilo que vem do seu coração para cada um de nós, Pai. Que a tua palavra venha nos confrontar, nos exortar, nos edificar, que o nosso coração seja aquecido e que o nosso caráter seja moldado mais uma vez, até aquele dia, Pai, em que não haverá mais nenhuma mancha em nós, até aquele dia em que seremos glorificados na tua volta, Pai. Mas nós te pedimos que o teu Santo Espírito continue nos sustentando, continue guardando o nosso coração, guardando os nossos pensamentos, e que possamos honrar o teu santo nome, Pai, vivendo de fato na terra aquilo que o Senhor é nos céus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Qual foi a tarefa mais difícil que você já fez na vida? Sua vida inteira. Seja na infância, na adolescência, na juventude, ou até mesmo agora na fase adulta. Qual foi a tarefa mais difícil que você já realizou até então? E a gente vai perceber que, dependendo do caso, aquilo que você julga ser muito difícil pode ser relativo. Pode ser relativo.
Por exemplo, física clássica ou física quântica, para mim é muito difícil. Mas por incrível que pareça, para outras pessoas é fácil. É por isso que eu estou dizendo que dependendo do grau de dificuldade, pode ser relativo e não absoluto. Tem gente que acha fácil correr uma maratona, 42 quilômetros. Mas tem gente que acha difícil, Jefferson, dar uma voltinha no Parque Sabiá, 5 km. É relativo. Tem gente que acha difícil andar de bicicleta. E aí talvez alguém vai pensar assim, não, poxa pastor, mas andar de bicicleta é muito fácil. Fácil para você, mas existem pessoas que encaram isso como algo difícil. E pode acontecer que às vezes essa pessoa que acha difícil andar de bicicleta, talvez para ela seja fácil desenvolver uma inteligência artificial. Isso acontece. Então, como eu disse, por exemplo, para mim é muito difícil resolver algumas questões de exatas. Mas ao mesmo tempo, para mim é fácil ler uma partitura musical, ler uma tablatura, ou até mesmo ler um texto em grego, koiné do Novo Testamento. O que eu quero dizer essa noite é que o grau de dificuldade em uma certa tarefa, ele pode sim ser relativo, porque aquilo que é difícil para uns, pode ser extremamente fácil para outros e vice-versa. Agora, quando nós fazemos menção do texto que foi lido aqui nessa noite, de acordo com as palavras de Jesus, aqui ele está citando algo que é difícil para todo mundo. Ele está citando uma ordenança que não é relativa, aonde vai ser fácil para uns e difícil para outros. Não, aquilo que Jesus nos pede no texto é difícil para todo mundo. É difícil para o rico, é difícil para o pobre, é difícil para aquele que tem diploma, para aquele que não tem diploma, é difícil para aquele que é de humanas, difícil para aquele que é de exatas, é difícil para todo mundo. E na minha humilde opinião, essa é uma das coisas mais difíceis que Jesus está nos pedindo, que é o quê? Amar os inimigos. Isso não é fácil, isso é muito difícil para todos nós. Amar os inimigos é difícil porque isso vai contra o nosso instinto natural de autopreservação. Amar os inimigos é difícil porque vai contra o nosso raso senso de justiça, vai contra o nosso orgulho, os nossos sentimentos, nossas razões e argumentos, vai contra a nossa lógica, vai contra o senso comum. Por isso é difícil para todo mundo ter que amar inimigos. Então, como é que devemos amar nossos inimigos de acordo com o ensino do nosso Senhor Jesus? E para entendermos isso, em primeiro lugar, nós precisamos rejeitar todo erro, rejeitar toda falsa doutrina, todo engano que vem para nos iludir. E Jesus começa fazendo exatamente isso, porque no verso 43 ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E aqui no verso 43, Jesus está resolvendo dois problemas. O primeiro problema que ele está resolvendo é o problema do ódio. Porque em lugar algum do Antigo Testamento você vai encontrar o seguinte mandamento: odeie o seu inimigo. Me mostre pelo menos um versículo. Não tem. Não existe esse mandamento. Até mesmo porque não precisa ser mandamento. Já é natural. Quem é que precisa de um mandamento para odiar inimigos? Naturalmente nós já odiamos todo aquele que se opõe a nós. Odiar já faz parte de uma natureza humana pecaminosa. Às vezes nós queremos até matar algumas pessoas. Então quem é que precisa de um mandamento para odiar inimigos? Será que é algo tão difícil assim? Quanto esforço você precisa ter para poder odiar alguém? E a resposta é esforço nenhum. Então não existe nenhum mandamento que nos ensine a odiar inimigos. Então o que aconteceu aqui de fato? O que aconteceu é que no primeiro século, escribas e fariseus alteraram a lei de Deus. Porque em momento algum a lei de Deus ensina a odiar inimigos. Portanto, os religiosos da época fizeram um acréscimo ilegítimo à santa lei de Deus. Então esse é o primeiro problema. O problema do ódio. Em segundo lugar, Jesus também está combatendo um outro erro, que é o problema de interpretação da lei.
Porque o texto de Levítico, capítulo 19, verso 18 diz: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Contudo, também os escribas e fariseus começaram a interpretar esse mandamento de forma equivocada. Eles compreendiam que o mandamento de amar o próximo significava seus próprios familiares, seus compatriotas e os adeptos ao judaísmo. Então, para eles, funcionava da seguinte forma: se você é um judeu, assim como eu, então eu amo você como eu amo a mim mesmo. Agora, se você não for um judeu, então eu não preciso te amar. Se você for um publicano, um gentil, um samaritano, eu não preciso te amar. E no fundo eu odeio todos vocês, porque vocês não fazem parte da minha família, não fazem parte da minha etnia, não fazem parte da minha religião. Era assim que esses religiosos pensavam. Só que eles estavam totalmente equivocados nessa interpretação. Eles não entenderam o significado de ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E nos dias de hoje, será que nós já entendemos o que é amar o nosso próximo? Ou será que nós estamos vivendo no mesmo erro interpretativo dos escribas e fariseus, pensando que o nosso próximo é simplesmente alguém da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, ou até mesmo da nossa igreja local? Então você que está me ouvindo nessa noite, você já descobriu quem é o seu próximo? E se você ainda não descobriu, a resposta Jesus nos apresenta em Lucas capítulo 10, quando ele conta a história do bom samaritano. E naquele contexto a Bíblia diz que um certo religioso chega para colocar Jesus à prova e pergunta o seguinte: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde aquela pergunta com outra pergunta dizendo: você conhece a lei de Deus? Você conhece os mandamentos? E ele diz: eu conheço. A Bíblia diz que o mandamento de Deus diz que eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E também eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus volta para ele dizendo: você acertou, é isso mesmo, faça isso e você terá a vida eterna. Só que aquele religioso, não muito satisfeito, devolve outra pergunta dizendo: mas quem é o meu próximo? Então, para responder a pergunta do religioso, Jesus começa a contar a parábola. E ele diz que um certo homem, descendo de Jerusalém até Jericó, e no meio do trajeto ele foi atacado por bandidos, por um bando de salteadores. Ele foi brutalmente agredido, ficou ferido, caído ao chão. A Bíblia diz que quase que como semi-morto. E depois que os bandidos foram embora, a Bíblia diz que aparecem 3 pessoas, de maneira sequencial. Primeiro aparece um sacerdote, e a Bíblia diz que o sacerdote vê aquele homem caído ao chão, mas ele passa longe, fingindo que não estava vendo nada, e vai embora. Depois aparece um levita, que também viu o estado daquele homem, aquela situação em que ele se encontrava, mas não faz nada e vai embora. E em terceiro lugar aparece o improvável, o samaritano, aquele que era inimigo dos judeus. O judeu não se dava bem com o samaritano. Então era alguém que certamente ia passar, ver aquele homem e também iria embora. Mas ele faz justamente o oposto disso. Aquele samaritano, a Bíblia diz que ele vê o homem caído ao chão, ele se aproxima daquele homem, ele se compadece dele, cuida das feridas daquele homem, leva ele para uma hospedaria e ainda financia todo o tratamento daquele homem, até que ele ficasse bom. E ao final da explicação da parábola, Jesus pergunta para o religioso: qual desses 3 foi próximo daquele rapaz ferido? E o religioso respondeu: aquele que agiu com misericórdia. E depois de ouvir toda essa parábola de Jesus, nós voltamos à seguinte pergunta: quem é o nosso próximo? A resposta é muito simples: o meu próximo é todo aquele que estiver precisando de mim, ainda que seja o meu inimigo. Porque essa relação de ser próximo, ela não tem nada a ver com grau de parentesco, não tem nada a ver com convívio social ou adesão religiosa. Amar o próximo como você ama a si mesmo é amar qualquer um que precisa de você, ainda que seja o seu próprio inimigo. Então Jesus, em primeiro lugar, ele vai corrigindo as interpretações. Ele vai combatendo os erros teológicos, os erros interpretativos. E a partir daí ele começa a ensinar o que é de fato viver de acordo com a vontade de Deus.
Aqui ele traz para nós uma ordem no verso 44. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Aqui todos nós tomamos um choque, porque como eu disse no início, é algo muito difícil. Amem os seus inimigos. Que coisa difícil Jesus está nos ordenando. Como assim amar aquele que fala mal de mim? Como é que eu vou amar aquele que me maltrata? Como é que eu vou amar alguém que me persegue e tenta me prejudicar de todas as formas? Então, talvez esse seja um dos mandamentos mais difíceis que Cristo nos deixou. Porque às vezes, vamos ser sinceros, dependendo do momento que nós estamos vivendo, às vezes a gente já tem dificuldade de amar o amigo, os amigos. Então, quanto mais os inimigos. Será que Jesus ficou doido? Será que Jesus era meio pancada da cabeça? Não, Jesus não era doido, porque foi exatamente isso que Deus fez por nós. Nós éramos inimigos de Deus, mas ainda assim Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para nos livrar da morte e nos dar a vida eterna. Então Deus amou os seus inimigos, que no caso éramos nós, e agora Ele nos ordena fazer o mesmo. Então amar inimigos é imitar a Deus, é o que nos deixa parecidos com Cristo. Amar os inimigos é uma descrição prática da essência do cristianismo, é o apogeu do amor cristão, é a prova final da nossa maturidade espiritual. Quem é maduro espiritualmente consegue amar inimigos. Pense comigo, você não precisa de maturidade espiritual para amar aquela pessoa que é humilde, sabe, aquela pessoa bondosa, carinhosa, amigável. Você não precisa de maturidade espiritual para poder amar uma pessoa assim. Amar pessoas que cuidam de nós e se importam conosco é tranquilo. Amar aquela que te deu um leite materno, amar um pai presente, amar um cônjuge carinhoso, amar filhos dóceis e obedientes, isso não é difícil, isso é tranquilo. Ou seja, não existe nada de glorioso, não existe nada de extraordinário em amar a quem nos ama. Agora, sabe o que é o extraordinário? É você amar aquele que não é amável. Extraordinário é você amar a quem só lhe faz mal, é você amar a quem deseja acabar com a sua vida. Porque o grande diferencial do cristianismo está em amar inimigos, pessoas intragáveis, amar os desafetos, porque a pessoa mansa, bondosa, carinhosa, qualquer um é capaz de amar. Então aqui Jesus está nos apresentando dois níveis de amor: o amor ordinário e o amor extraordinário. Quando você ama alguém que ama você, isso é amor ordinário. Mas quando você ama alguém que te odeia, aqui está a prática do amor extraordinário. Nós sabemos que o amor ordinário, ele tem o seu lugar nas nossas relações, mas somente o amor extraordinário consegue transformar vidas, famílias e relacionamentos, porque só esse amor faz com que o seu inimigo se torne um irmão para você. Aqui Jesus está nos ensinando que debaixo do favor de Deus, o verbo amar precisa ser conjugado na presença de amigos e na presença de inimigos, porque as nossas atitudes de amor precisam ser benevolentes, beneficentes e complacentes com qualquer ser humano, com qualquer pessoa. Amar os nossos inimigos. Agora, nesse lance de amar inimigos, eu faço pelo menos 3 alertas. O primeiro alerta que eu faço é que amar não é o mesmo que concordar. Entenda isso, porque talvez alguém possa entrar em crise aqui nessa noite, dizendo: pastor, mas se eu amar o meu inimigo, pode parecer para as pessoas que eu estou concordando com aquilo que ele está fazendo. Não, meu irmão, amar não é sinônimo de concordar. Eu posso amar uma pessoa 100% e discordar dela 100%. Então amar não é concordar. Segundo alerta que eu faço: amar é diferente de gostar. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas que eu encontrei assim na rua.
Ajudei essas pessoas. E nessa minha ação, tudo isso foi o quê? Foram atitudes de amor com alguém. Agora, se você me perguntar assim, pastor, você gosta dessas pessoas que você ajudou? Gostar, meu irmão, não sei nem o nome delas. Eu não convivo com elas, então não gosto delas. Então, amar é diferente de gostar. Por exemplo, Jesus nos dá uma ordem, nós temos que amar todo mundo, inclusive os inimigos. Mas Jesus não nos ordena a gostar de todo mundo. Jesus amava todos, mas Jesus não gostava de todos. Afinal de contas, você não chama de raça de víboras as pessoas que você gosta. Então Jesus amava todo mundo, mas Ele não gostava de todo mundo. Então qual é a diferença? A diferença é que amar é querer bem, gostar é querer perto. Então, como cristão e filho de Deus, eu tenho que querer o bem de todas as pessoas, isso é amar. Mas eu não sou obrigado, biblicamente, a querer que todos façam parte do meu círculo mais íntimo de amizade. Porque amar é querer bem, gostar é querer perto. Então esse é o segundo alerta no que diz respeito em amar o inimigo. Terceiro alerta que eu faço é que amar o inimigo é uma questão de atitude e não de sentimento. Porque amar os inimigos não tem nada a ver com sentimentos, não tem nada a ver com afeição natural, porque não é natural amar quem nos maltrata. Portanto, não se trata de uma questão emotiva, mas se trata de uma questão espiritualmente volitiva. É um imperativo que vem do Espírito de Deus, é uma graça sobrenatural que nos capacita a amar. Porque amor é ação, é atitude, é um gesto de obediência ao mandamento de Deus. Então não tem nada a ver com emoções, de você falar assim, ai, como eu estou amando o meu inimigo, eu estou sentindo de abalo. Não, é uma atitude e não um sentimento. Só que Jesus não para aqui, Ele diz, amem os seus inimigos, e aí tem uma partícula aditiva, e orem por aqueles que perseguem vocês. E isso significa que se tem alguém que te odeia, se tem alguém que te persegue, você tem o dever cristão de orar pela salvação dessa pessoa. Ore para que o seu inimigo encontre aquilo que você encontrou. Ore para que ele conheça o evangelho que você conheceu. Ore para que o Pai Celestial possa adotá-lo como um filho amado, porque assim haverá conversão e ele deixará de ser o seu inimigo e se tornará um irmão para você. Porque na cruz, Cristo orou por seus inimigos. Enquanto suas mãos e pés eram perfurados com cravos de ferro, Jesus orava por seus algozes, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E essa cruel tortura da crucificação não foi capaz de silenciar a oração de Jesus por seus inimigos. E portanto, se somos discípulos do Cristo ressurreto, nós também não podemos permitir que a nossa dor, que o nosso orgulho, que o nosso preconceito, ou até mesmo a nossa preguiça nos impeça de orar por quem nos fere. Um dos pais da igreja, chamado Crisóstomo, dizia que o ato de orar pelos inimigos é o ápice do autocontrole. Se você está vivendo isso, de orar por alguém que está te perseguindo, você está desfrutando do ápice do autocontrole, você está vivendo o auge do amor cristão. E eu desafio todos aqui nessa noite, façam o seguinte teste. Se porventura tem alguém te ferindo, tem alguém te perseguindo, a partir de hoje, comece a orar por essa pessoa. Comece a orar por essa pessoa, faça esse teste. E eu não estou falando de orações imprecatórias, para você pedir para que Deus destrua a vida do outro. Não é isso. Comece desde já a orar por essa pessoa, abençoando a vida dela. E você vai perceber que com o passar do tempo, você vai ter mais facilidade para amar esse ser. E pode ser que, por mais que você ore, essa pessoa continue a mesma coisa, cometendo os mesmos erros. Mas através da sua oração, com o passar do tempo, você vai perceber que alguma coisa vai mudar dentro de você. Porque a prática da oração vai removendo o veneno dos nossos pensamentos. A prática da oração vai removendo o veneno das nossas palavras, o veneno das nossas atitudes.
Então faça esse teste. Ore por quem te persegue, ore por quem te ofendeu, por quem te feriu, por quem te traiu. Abençoe aquelas pessoas que, você sabe quem é, aquelas pessoas que dificultam e azedam a sua vida. E você vai perceber que com o passar do tempo, muita coisa vai mudar dentro de você, porque a prática da oração vai remover todo esse veneno e você vai ter mais facilidade para amar aquele que não é amável. Martin Luther King dizia que o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Por isso o amor cristão precisa ser propagado. Na cruz, Cristo não odiou os seus inimigos, mas Ele os amou. Ele intercedeu por eles. Portanto, hoje nós só vamos conseguir amar inimigos se estivermos olhando para Cristo. Estivermos olhando para o nosso Senhor e Salvador. E por fim, além da ordenança que Jesus nos apresenta, Jesus também diz que o amor aos inimigos é a maior evidência de que eu e você somos filhos de Deus. Porque a gente pode se perguntar, por que eu tenho que amar meus inimigos? E Jesus nos dá a resposta a partir do verso 45. Ele diz: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se vocês saudarem somente os seus irmãos, o que você vai estar fazendo demais? Os gentios fazem a mesma coisa, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, está nos céus. Sabe como que a gente aprende a amar os inimigos? Olhando para o nosso Pai, olhando para o nosso Senhor. Já ouviu aquele ditado, tal pai, tal filho? É exatamente isso que tem que acontecer com cada um de nós. Porque se Deus nos amou quando éramos perversos pecadores, se Deus nos amou quando éramos seus inimigos, então devemos fazer o mesmo, porque os filhos devem imitar o Pai. Jesus disse que o nosso Pai Celestial, quando faz o sol nascer, Ele não é seletivo. Ele não envia raios solares apenas sobre a vida dos bons, mas Ele faz com que o seu sol brilhe sobre bons e maus. Ele faz assim, dessa forma. Jesus também disse que o nosso Pai, quando envia a chuva, Ele não faz com que a chuva caia apenas sobre a vida dos justos, mas Ele também derrama a sua chuva sobre a vida dos injustos. A chuva que vem para molhar a terra, a chuva que vem para reabastecer o lençol freático, a chuva que vem para elevar a umidade relativa do ar, a chuva que cai sobre a plantação do justo, é a mesma chuva que cai sobre a plantação do injusto. Porque Deus não é seletivo ao espalhar a sua bondade, Ele não é seletivo ao derramar a sua graça comum, portanto, os filhos devem imitar o Pai. Porque se você amar a quem te ama apenas, se você for bom apenas com quem é bom com você, ou se você tratar bem apenas quem te trata bem, meus irmãos, o que é que nós estaremos fazendo demais? Porque até quem não é crente consegue fazer essas coisas, até quem não é filho de Deus consegue viver dessa forma, porque não existe nada de extraordinário nisso. Eu já ouvi histórias de pessoas que odiavam tanto seus inimigos, que elas se rebaixaram ao nível deles. E aquilo que elas tanto reprovavam no outro, aquilo que elas tanto reprovavam na vida do inimigo, inconscientemente elas começaram a praticar também. Porque o ódio é um aparelho de espelhamento que me faz refletir no outro aquilo que ele mesmo está projetando na minha vida. Odiar o seu inimigo não vai te deixar mais parecido com o seu Senhor. Odiar o seu inimigo vai te deixar mais parecido com o seu inimigo. O seu ódio não vai te afastar do seu inimigo, mas vai te tornar igualzinho a ele. Portanto, se você é filho de Deus, entenda que somente através do amor você vai estar se parecendo com seu Pai que está nos céus. Porque o ódio nos adoece, o ódio nos emburrece, nos desfigura. Por isso, não alimente o ódio dentro de você. Permita que esse ódio morra de inanição,
Cure-se através do amor, porque só o amor cura. Um teólogo do século XVIII dizia que pagar o mal com o mal é demoníaco. Pagar o bem com o bem é humano. E pagar o mal com o bem, isso é divino. Então ame seus inimigos, ore por quem te persegue, e assim você estará demonstrando que de fato você é um legítimo filho de Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte: isso que Jesus está nos pedindo é muito difícil. É muito difícil. Isso que Jesus está nos exigindo é imenso. É algo que por nós mesmos não somos capazes de praticar. Não somos. E como é que a gente entende isso? Essa nossa incapacidade de amar inimigos. A gente entende isso ao olhar para a natureza humana. Eu dei um exemplo de manhã. Por exemplo, se você na sua casa, você tem um pet, você tem um gato, por exemplo. Não adianta você pegar esse gato e falar assim: a partir de hoje eu vou matricular esse gato nas aulas de latido. Eu vou ensinar meu gato a latir. Não vai adiantar nada, você vai ficar frustrado. Sabe por quê? Porque não é da natureza do gato latir. Não tem como. Se você tem um aquário em casa, pegar ali o peixinho, né? Tira ele da água, coloca nas suas mãos, leva para o quintal. Não. Vou ensinar, Paulo Júnior, meu peixe a voar. Todo dia eu vou tacar ele para ver se cria asas. Vai dar certo? Não vai. Não vai por quê? Porque não é da natureza. Não é da natureza do peixe voar. Da mesma forma, não é da nossa natureza humana amar quem nos odeia. Porque a natureza humana é má, é corrompida pelo pecado. Portanto, só é possível amar inimigos se a nossa natureza for mudada. É isso que acontece na conversão. É isso que acontece quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus. É ali onde Deus nos dá uma nova natureza, um novo nascimento, uma nova vida e faz de nós um novo ser. É por isso que João vai dizer que todos os que creem em Jesus receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja, tem uma nova natureza. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E o apóstolo Pedro também na segunda carta diz que hoje nós somos participantes da natureza divina. Portanto, amar os inimigos e orar por eles, isso é para quem já nasceu de novo, isso é para quem já recebeu uma nova natureza, é para quem já tem a presença do Espírito Santo, é para aquele que já foi adotado como um filho, uma filha amada de Deus. Porque só a partir da conversão, só a partir da nova natureza, eu sou capacitado pelo Espírito de Deus a imitar o meu Pai que está nos céus, porque eu fui adotado. Se não for pelo Espírito, sempre vamos odiar nossos inimigos. Que a gente possa ter consciência dessa verdade e depender em todo tempo da ação do Espírito Santo em nós, para que possamos de fato nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, demonstrar, evidenciar que nós temos um Pai que está nos céus. Porque nós não simplesmente aderimos uma religião, um segmento religioso. Não. Nós cremos no Evangelho da adoção, onde Deus nos adota como seus filhos amados. E a responsabilidade de um filho é reproduzir na terra aquilo que o seu Pai é no céu, porque o amor é a maior evidência de que eu e você, de fato, pelo Espírito Santo, nascemos de novo, temos uma nova natureza e somos filhos do Deus eterno. Se você puder ficar de pé no seu lugar nesse momento e fechar os seus olhos, consciente dessa verdade, peça ao Espírito Santo que faça com que essa verdade crie raízes no seu coração e na sua alma. Porque aquilo que é difícil para os homens, não é difícil para Deus. Aquilo que é impossível para você, para o nosso Deus, não é impossível. Porque Deus pode todas as coisas. E é seu Espírito em nós que nos impulsiona a fazer aquilo que deve ser feito para a sua glória. Pai, nessa noite nós te agradecemos pela sua palavra, Pai. Te agradecemos pela sua verdade que nos corrige,
pela sua verdade que nos confronta, que nos constrange a viver e a refletir o seu caráter nos nossos relacionamentos, sejam relacionamentos familiares, conjugais, profissionais. É o seu amor que nos sustenta, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha arrancar de nós todo desejo de vingança, arranca das nossas vidas todo sentimento de ódio, ó Pai, e que nesta noite, cada um de nós, possamos ser batizados pelo Seu amor, Pai, envolvidos pela Sua graça, pela Sua doce e santa presença, Pai, porque nós dependemos de Ti para todas as coisas. Que o Senhor sustente a nossa vida, sustente o nosso bom testemunho, e que o Teu Espírito, Pai, nos capacite a viver de acordo com o Teu ensino, de acordo com a Sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Pai. Porque no nosso braço nós não conseguimos, é difícil demais para nós, mas nós cremos que tudo é possível para o Senhor, Pai. Nós descansamos na certeza de que o Senhor nos adotou como filhos amados, e maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, Pai. Ensina-nos a Te imitar nas nossas relações, que possamos amar por graça e misericórdia os nossos algozes, que possamos a partir de já orar por quem está nos perseguindo e nos ferindo, e que na prática da oração o Senhor arranque de nós todo o veneno, Pai, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Muda o nosso caráter, muda o nosso coração, purifica os nossos pensamentos e nos enche do Teu amor, Jesus. Porque ninguém pode dar aquilo que ainda não tem. Nos encha do Seu amor, Pai. É o que nós Te pedimos nessa noite, Deus. Que possamos ter uma semana diferente. Que possamos abençoar a quem nos feriu. Que possamos responder com graça e misericórdia àquele que está perseguindo. E assim, Pai, nós cremos que iremos demonstrar que nós não vivemos uma religião de fachada, que nós não somos cristãos nominais, mas que somos verdadeiros discípulos, que entendem a palavra e que permitem, que abrem o coração, para que o próprio Espírito de Deus aplique a palavra em nossos corações, Pai. Nos ajuda a honrar o nome do Evangelho, nos ajuda a honrar o Teu santo nome, Senhor, com o nosso viver, com a nossa vida, com as nossas decisões. É o que Te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor venha nos sustentar até aquele grande dia, Pai, em que o Senhor voltará para nos buscar a Sua igreja, Pai, e seremos completamente transformados num abrir e fechar de olhos. Receberemos um corpo glorificado, e o ódio, o veneno do ódio não vai mais contaminar a nossa alma, o nosso ser, porque Deus será tudo em todos. Nós cremos nessa promessa, nós ansiamos por essa promessa, nós declaramos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor. Nós desejamos a Sua vinda, Pai, mas até lá, que o Senhor venha sustentar as nossas vidas, e que o Teu amor venha transbordar em nós, sobre outras vidas, para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Está todo mundo bem aí? É porque é umas palavras assim que é um pouco difícil. Não é fácil amar inimigos, mas para Deus tudo é possível. Ame seus inimigos, ame aquela pessoa que está enchendo a sua paciência, ore por ela. E com o passar do tempo, por mais que essa pessoa não mude, você vai perceber que alguma coisa vai mudando dentro de você. Porque um dos principais objetivos da oração não é mudar Deus, porque Deus é imutável. A oração muda a gente. Assim como o jejum não é para convencer Deus a fazer alguma coisa em nosso favor. O jejum nos muda. Então a principal mudança que precisa acontecer é em nós. Porque quando um não quer, dois não briga. Se tem alguém sendo perseguido, mas esse alguém é cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão, não tem problema. Então a principal mudança que precisa acontecer é dentro de nós. Mas não se esqueça que amar não é concordar. Amar não é o mesmo que gostar. E amar se resume em atitudes, não em sentimentos. Então que a gente possa viver essa verdade nas nossas relações para a glória do Pai. Amém? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas,
hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada na presença de Deus.